Esta é a história real de uma mulher que perdeu tudo. Ela se chamava Noemi, que significa agradável, mas chegou um momento em sua vida em que ela implorou para ser chamada de Mara, amarga. Por quê? Porque em apenas alguns anos ela perdeu o marido, os 2 filhos únicos, toda a sua segurança, e teve que voltar para casa depois de 10 anos, completamente vazia. Mas o que Noemi não sabia é que suas lágrimas estavam regando o solo onde Deus plantaria uma das mais belas histórias de redenção da Bíblia. Uma história que resultaria no nascimento do rei Davi e, séculos depois, do próprio Jesus Cristo. Prepare seu coração, porque esta história real vai mudar sua perspectiva sobre o sofrimento para sempre. Era uma vez em Belém nossa história. Começa há mais de 3.000 anos, durante o período dos juízes em Israel. Era uma época turbulenta, sem liderança central forte, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O país vivia em ciclos constantes de rebelião contra Deus, seguida de consequências devastadoras. Em Belém de Judá, sim, a mesma cidade onde Jesus nasceria séculos mais tarde, vivia um casal chamado Elimeleque e Noemi. O nome dele significava Deus é Rei, e o dela, agradável ou doce. Eles tinham 2 filhos, Malom, que significava doente, e Quilion, que significava definhar. Talvez você esteja se perguntando, por que pais dariam nomes tão negativos aos filhos? Na cultura da época, os nomes frequentemente refletiam as circunstâncias do nascimento. Possivelmente os meninos nasceram frágeis ou durante um período particularmente difícil. Belém significava casa do pão, mas ironicamente agora não havia pão. Uma fome severa havia devastado toda a região. As colheitas falharam, os estoques se esgotaram e famílias inteiras enfrentavam a inanição. Elimeleque olhou para sua esposa e seus filhos famintos e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Vamos sair de Israel. Vamos para Moabe, onde há comida. A jornada para a terra estranha, decisão de deixar a terra prometida, não foi tomada levianamente. Moabe ficava do outro lado do Mar Morto, e chegar lá significava uma jornada perigosa através do deserto. Mas havia algo ainda mais preocupante. Os moabitas eram inimigos tradicionais de Israel. Moabe era descendente de Ló através de uma relação incestuosa com sua filha mais velha. Eles adoravam Quemos, um deus abominável que exigia sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Para uma família israelita temente a Deus, ir viver entre pagãos era quase impensável. Mas quando você tem filhos passando fome, uma mãe como Noemi faria qualquer coisa. Ela empacotou suas poucas posses, pegou na mão de seus filhos e, junto com Elimeleque, partiu para o exílio. Imaginem os sentimentos de Noemi durante aquela jornada. Ela estava deixando para trás não apenas sua casa, mas o lugar onde Deus havia prometido abençoar seu povo. Estaria Deus os abandonando? Ou eles é que estavam abandonando Deus? 10 anos, no exílio em Moabe, a família se estabeleceu e tentou reconstruir suas vidas. Os anos passaram e algo bonito aconteceu. Os filhos de Noemi cresceram e se apaixonaram. Malom se casou com uma jovem moabita chamada Ruth, e Quilion se casou com Orfa Noemi, agora tinha 2 noras que ela amava como filhas. Ruth e Orfa eram jovens bondosas que cuidavam da família com dedicação. Pela primeira vez em anos, Noemi sentiu que talvez a vida pudesse ser boa novamente. Mas havia uma sombra pairando sobre esta família. Durante todos esses 10 anos, nenhuma das mulheres concebeu. Na cultura da época, filhos eram considerados a maior bênção de Deus, e a esterilidade era vista como sinal de maldição divina. Noemi deve ter orado incontáveis noites, implorando a Deus por netos. Ela via o sofrimento silencioso de suas noras
que enfrentavam a vergonha social de não poderem dar filhos aos seus maridos. Será que Deus estava punindo a família por ter deixado Israel? Quando o mundo desabou e então, como um furacão devastador, a tragédia começou a se abater sobre Noemi. Primeiro, Elimeleque adoeceu e morreu. O homem, cujo nome significava Deus é Rei, morreu longe da terra do verdadeiro rei, sem poder ser sepultado junto aos seus ancestrais. Noemi, agora viúva em terra estrangeira, dependia completamente de seus 2 filhos para sobreviver. Mas como se essa dor não fosse suficiente para quebrar o coração de uma mãe, algo ainda mais devastador aconteceu. Ambos os filhos também adoeceram e morreram jovens. Malom e Quiliom, os únicos filhos de Noemi, sua única segurança, sua única esperança de ter netos e continuar o nome da família, foram tirados dela numa idade em que ainda tinham toda a vida pela frente. Imaginem o desespero absoluto de Noemi. Em poucos anos, ela havia perdido marido, filhos, segurança financeira, status social. Estava sozinha, em terra estranha, com 2 noras jovens que também haviam perdido tudo. Era uma situação desesperadora. 3 mulheres viúvas, sem filhos, sem homens para protegê-las numa sociedade onde isso significava pobreza extrema e vulnerabilidade total. Noemi deve ter chorado até não ter mais lágrimas. Deve ter questionado Deus, perguntado por que ele permitira tanto sofrimento. Onde estava o Deus da aliança? Onde estavam as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó? A fagulha de esperança, mas então, em meio à escuridão total, chegou uma notícia que fez algo se mexer no coração partido de Noemi. Viajantes contaram que o Senhor havia visitado seu povo em Judá, dando-lhes pão. A frase, o Senhor visitou seu povo, era uma expressão técnica que indicava intervenção divina direta. Não era apenas que a fome havia passado naturalmente. Deus havia ativamente removido seu julgamento de sobre Israel e restaurado a fertilidade da terra. Pela primeira vez em mais de uma década, Noemi sentiu uma fagulha de esperança. Talvez ela pudesse voltar para casa. Talvez ainda houvesse uma chance de recomeçar na terra de seus pais. Ela conversou com Ruth e Orfa sobre seus planos. Para sua surpresa e alegria, ambas as noras disseram que iriam com ela. Depois de tudo que haviam passado juntas, elas se consideravam uma família. A decisão mais difícil, as 3 mulheres empacotaram suas poucas posses e começaram a jornada de volta para Israel. Mas no meio do caminho, entre Moabe e Judá, Noemi parou. Olhando para suas 2 noras jovens, seu coração se encheu de amor e dor ao mesmo tempo. Ela sabia a verdade dolorosa. 2 jovens viúvas moabitas teriam muito pouca chance de encontrar maridos em Israel. Elas seriam para sempre estrangeiras, enfrentariam preconceito, viveriam na pobreza. Com lágrimas nos olhos, Noemi tomou a decisão mais altruísta de sua vida. Ide, voltai cada uma à casa de vossa mãe, disse ela, abraçando suas noras. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os mortos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Era um ato de amor sacrificial. Mesmo precisando desesperadamente de companhia e apoio, Noemi estava disposta a enfrentar sozinha o resto de sua vida para dar às noras uma chance de felicidade. Elas choraram juntas. Orfa, após muito sofrimento, beijou Noemi e decidiu voltar para seu povo. Era uma decisão sensata e dolorosa. Mas Ruth fez algo que deve ter chocado Noemi até o âmago da alma. Ela se agarrou firmemente à sua sogra e declarou: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi deve ter sentido uma mistura de gratidão e culpa.
Gratidão por não estar sozinha, mas culpa por permitir que uma jovem sacrificasse seu futuro por uma velha amarga. O retorno amargo quando Noemi e Ruth chegaram a Belém, toda a cidade se alvoroçou. Era início da colheita da cevada, época de alegria e celebração, mas a chegada de Noemi trouxe uma atmosfera de choque e tristeza. As mulheres que a conheciam desde jovem correram para vê-la. Não é esta Noemi, a esposa de Elimeleque? E aqui vemos a profundidade da dor desta mulher quebrantada. Sua resposta partiu corações por toda a cidade. Não me chameis Noemi, disse ela com voz embargada. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Noemi estava sendo brutalmente honesta sobre sua dor. Ela havia saído de Belém com marido e filhos, cheia, mas voltava sozinha, apenas com uma nora estrangeira, vazia. Ela sentia que Deus havia se voltado contra ela, que sua vida era uma sequência de perdas sem sentido. O nome Mara significa amarga, e era exatamente assim que ela se sentia. Como as águas amargas que os israelitas encontraram no deserto, a vida dela havia se tornado impossível de engolir. A história de Noemi está mexendo com você? Ela ainda não acabou. E o que vem a seguir vai te surpreender. Se você quer descobrir mais histórias bíblicas reais que mostram como Deus transforma tragédia em triunfo, se inscreva no canal Conhecendo a Palavra Agora e ative o sininho. A reviravolta inesperada, mas o que Noemi não sabia é que Deus estava prestes a usar sua dor para escrever uma das mais belas histórias de redenção da Bíblia. Ruth, determinada a sustentar sua sogra, saiu para trabalhar nos campos respigando. Num trabalho humilhante, onde os pobres coletavam as espigas que os ceifeiros deixavam cair. Era um direito garantido pela lei de Moisés, mas ainda assim um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Por uma casualidade que o texto bíblico claramente apresenta como providência divina, Ruth foi trabalhar justamente no campo de Boaz, um homem rico e influente que era parente de Elimeleque. Quando Ruth voltou para casa naquela primeira noite, carregando uma quantidade surpreendente de cevada e contou sobre a bondade extraordinária de Boaz, algo mudou no coração de Noemi. Bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos, exclamou ela. Pela primeira vez em anos, Noemi viu um lampejo da providência divina. E então, ela revelou algo que mudaria tudo. Este homem é nosso parente chegado. Ele é um dos nossos resgatadores. Boaz era um Goel, um redentor que, segundo a lei israelita, poderia casar-se com Ruth e restaurar a linhagem da família. De repente, Noemi começou a ver possibilidades onde antes só havia desolação. A estrategista sábia. Aqui, vemos um aspecto fascinante do caráter de Noemi. Mesmo em sua dor, ela manteve sua sabedoria e conhecimento dos costumes israelitas. Observando o interesse crescente de Boaz por Ruth, Noemi desenvolveu um plano brilhante. Minha filha, disse ela a Ruth, não hei de eu buscar-te descanso para que fiques bem? Ora não é Boaz, com cujas moças estiveste nosso parente? Eis que esta noite padejará cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. O plano de Noemi para que Ruth fosse à eira solicitar proteção matrimonial de Boaz não era impróprio. Era uma estratégia legal perfeitamente aceita dentro dos costumes da época. Uma viúva tinha o direito de pedir a um parente redentor que assumisse a responsabilidade por ela. Noemi estava usando sua experiência e sabedoria para orquestrar o futuro de Ruth. A mulher que se considerava vazia estava, na verdade, cheia de conhecimento sobre como navegar as complexidades sociais e legais de Israel.
O plano de Deus se revela. Quando o plano deu certo e Boaz concordou em ser o redentor, Noemi deve ter sentido algo que não experimentava há mais de uma década: esperança real de restauração. O casamento de Ruth e Boaz não era apenas sobre o futuro de sua nora, era sobre a restauração de toda a família de Elimeleque. Segundo a lei do levirato, o primeiro filho seria considerado herdeiro de Malom, perpetuando o nome da família que havia morrido. Noemi, que havia voltado para Belém vazia, estava prestes a ter um herdeiro novamente através de Ruth, o milagre. Da restauração, quando Ruth concebeu e deu à luz um filho, toda Belém se alegrou. As mulheres da cidade correram até Noemi com uma profecia que ecoaria através dos séculos. Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por recreio da alma e o sustentará na tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. O texto nos conta algo lindo. E Noemi tomou o menino e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. A mulher que havia se chamado de vazia, agora estava literal e figurativamente cheia novamente. Suas lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de alegria. As vizinhas declararam: a Noemi nasceu um filho, e deram ao menino o nome de Obed, que significa servo ou adorador. A revelação final, mas aqui está o aspecto mais extraordinário da história de Noemi. Ela não tinha ideia de que estava participando da preparação da linhagem messiânica. Obed cresceu e se tornou pai de Jessé. Jessé se tornou pai de Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o autor da maioria dos salmos. E séculos mais tarde, da linhagem de Davi, nasceria Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Isso significa que toda a dor de Noemi, toda a sua amargura, todas suas perdas devastadoras foram usadas por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias. A fome que forçou sua família a sair de Israel permitiu que Ruth entrasse na história. As mortes que a devastaram criaram a necessidade legal de um redentor. Sua decisão de voltar trouxe Ruth para Israel no momento exato em que Boaz precisava de uma esposa. Seu conhecimento dos costumes israelitas possibilitou o casamento que resultou no nascimento do avô do rei Davi. Cada tragédia era, na verdade, um movimento estratégico no tabuleiro divino. Você consegue acreditar como Deus estava orquestrando cada detalhe desta história real? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like agora e compartilhe com alguém que está passando por um vale difícil. E se inscreva no canal, conhecendo a palavra, para descobrir mais histórias bíblicas que vão fortalecer sua fé. Lições. Eternasa. História real de Noemi nos ensina verdades que podem transformar nossa perspectiva sobre o sofrimento. Primeiro, ela nos mostra que é normal e até mesmo saudável ser honesto sobre nossa dor. Deus não se ofende quando expressamos nossa amargura. Ele é grande o suficiente para lidar com nossa humanidade. Segundo, ela revela que Deus pode usar nossa maior dor para seus maiores propósitos. O sofrimento de Noemi não foi desperdício. Lápio foi instrumental para o plano de salvação da humanidade. Terceiro, ela prova que nunca é tarde demais para Deus restaurar uma vida. Noemi experimentou restauração na velhice, mostrando que Deus não tem prazo de validade para milagres. Quarto, ela demonstra que às vezes somos instrumentos de bênção para outros sem nem perceber. Noemi pensava que era um fardo para Ruth, mas na verdade era canal de bênção divina. O legado eterno Noemi começou como uma refugiada da fome e terminou como avó de uma linhagem real. Começou se sentindo abandonada por Deus e terminou sendo parte essencial de seus propósitos eternos.
Ela nos ensina que Deus pode escrever histórias lindas com tinta amarga, que pode compor sinfonias belas a partir de notas dissonantes de dor. Sua jornada de agradável para amarga e de volta para abençoada é uma das mais poderosas ilustrações bíblicas de redenção divina. A mensagem para hoje é: se você está passando por um vale de sombra da morte, como Noemi passou, sua história não terminou. Deus ainda está escrevendo os capítulos seguintes. Se você se sente vazio, como ela se sentia, saiba que Deus pode encher sua vida novamente de formas que você nem imagina. Se você se sente amargo por perdas incompreensíveis, lembre-se de que Deus pode transformar até sua amargura em instrumento de bênção para outros. A história real de Noemi nos lembra que nunca sabemos como Deus está usando nosso presente para preparar nosso futuro, como está usando nossa dor para preparar nossa cura, como está usando nossa perda para preparar nossa restauração. Porque o mesmo Deus que transformou Noemi de vazia em cheia, de amarga em abençoada, de abandonada em restaurada, continua transformando vidas hoje. E às vezes, as histórias mais lindas de redenção começam nos momentos mais sombrios de devastação. Esta é a promessa da história real de Noemi. A mulher que perdeu tudo e descobriu que Deus estava preparando muito mais do que ela jamais sonhou ser possível.